Exaltado seja a glória do Cordeiro na sua grandeza, no seu poder e majestade. Sejamos gratos ao Senhor pelas suas copiosas bênçãos no nosso viver diário. Iremos falar um pouco sobre a fé. Deixe preparado o seu copo com água, porque este é um canal da fé, é um canal do Santo Espírito. Aqueles que creem nesse canal verão a glória do nosso Criador. No livro de Romanos, no capítulo 10, exaltado Senhor, seja a glória e a grandeza do Santo Espírito. Aumenta-nos a fé, meu Pai. Nos dê sabedoria para compreendermos os seus ensinamentos. Romanos 10, versículo 17. A fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? Ouvir o Santo Evangelho, quando pregado, carregado com as boas obras, as boas ações. Os senhores não devem esquecer. Isso aqui são as verdadeiras interpretações dos escritos de Paulo. A fé vem pelo ouvir. O quê? Ouvir o verdadeiro evangelho, quando pregado, carregado com as boas ações, com as boas obras. E vejam, senhores, o evangelho que está sendo pregado não tem ações, não tem boas obras, e este evangelho está engessando a fé daqueles que ouvem. Então vejam, senhores, a fé vem pelo ouvir, verdade. O verdadeiro evangelho carregado com as boas ações. Jamais alguém escuta o evangelho verdadeiro com as boas ações que a sua fé não aumenta, não nasce com fervor dentro de si. Só que o evangelho que está sendo pregado não tem boas obras, não tem boas ações, é o evangelho só de palavras. Aqueles que estão pregando o evangelho têm força na língua, mas não tem boas ações, não tem boas obras. Falam muito nos ensinamentos de Cristo, nas obras de Cristo, mas não procura imitá-lo nas suas boas ações. Cristo, os apóstolos, pregaram um evangelho carregado com as boas obras, as boas ações. E durante o tempo que Cristo esteve com os discípulos, ensinou para eles a pregarem um evangelho carregado com as boas ações, com as boas obras. Todos os discípulos, com exceção de Judas, pregou um evangelho carregado com as boas obras, com as boas ações. E aí, compreendam, senhores, um falso profeta
ele é conhecido por aquilo que ele faz, pelas suas ações. Falso evangelho procura o falso profeta, prega o falso evangelho e procura persuadir as pessoas através das palavras. Mas os senhores não veem ações, não vê boas obras. Qualquer um pode fazer um sermão na frente da igreja e comover todo mundo. Porque pode ir para casa, estudar, treinar e fazer um sermão lindo diante da igreja. Agora, temos que ver as ações, as boas obras. As pessoas que estão pregando este evangelho, eles não têm ação, estão engessando a fé das pessoas e até a fé deles mesmos. Por isso a palavra fala, olha, sem fé é impossível agradarmos o nosso Criador. Mas esta não é a fé falsa, a fé sem ação, sem obras, sem boas ações. Todos têm fé. Agora, na hora de exercitarmos a fé, aí é que está a diferença. Então, vejam, senhores, estão pregando o evangelho. Qualquer um pode pregar esse evangelho que está sendo pregado. Qualquer um pode pastorear uma igreja. Isso é muito fácil. Agora, as ações, aí é que nós conhecemos se o pastor, se o profeta, ele é verdadeiro ou não. E no livro de Hebreus 10, do versículo 38, fala que o justo viverá da sua fé. Aqueles que estão preparando para a glória, para ir para o céu, eu creio nisso, devem viver unicamente da sua fé. Não deve esperar na fé de um pastor, de quem quer que seja, mas devemos viver unicamente através da nossa fé. Se o Senhor, a Senhora, nós não temos fé para caminharmos sozinhos, como iremos chegar na glória? Jamais, pode esquecer. Jamais estes chegarão na glória. Se a Senhora, Senhor, nós não temos fé para seguirmos a nossa jornada, jamais iremos chegar na glória. Porque aqueles que apoiam na fé de outras pessoas não irão chegar a lugar nenhum. O justo viverá unicamente da sua fé. Porque nós estamos em um tempo que os senhores não devem confiar em pastor, em profeta, em profecia, em ministério, mas vivermos unicamente através da nossa fé. E aí compreendam aos senhores, os pastores não ensinam as pessoas a viverem pela fé, a dependerem da sua fé, porque a partir do momento que nós aprendemos a viver da nossa fé, nós não iremos precisar depender de igreja, de oração de pastor. Iremos caminhar com a nossa fé.
Foi o que aconteceu comigo. Quando o Santo Espírito me mostrou na palavra que eu deveria viver unicamente através da minha fé, a igreja não teve mais sentido para mim. Eu não vivo mais na aba, encostado em pastor. Eu vivo unicamente através da minha fé. E é isso que nós devemos compreender. O justo viverá unicamente através da sua fé. Se não temos fé suficiente para caminharmos sozinhos, esqueça a glória, não vamos dar conta de chegar lá. E aí, vejam, senhores, nesse canal da fé, eu tenho feito de tudo, tenho dado o meu melhor para que a fé do Senhor, da Senhora, não seja uma fé engessada. Porque eu oro na água, é para mim, para despertar a fé do Senhor, da Senhora. Porque eu faço o propósito do azeite, para mim, é para abençoar, para despertar a fé do Senhor, da Senhora, dos seus familiares. Porque eu incentivo os senhores a fazerem a oração de libertação. Isso eu tenho feito na minha vida, tem dado certo, e eu tenho implorado para que os senhores façam a oração de libertação. Isso é para que a fé dos senhores que me assistem não seja uma fé engessada. Eu oro na água, faço o propósito do azeite, daqui uns dias consagrarei sal, orarei na peça de roupa, consagrarei a peça de roupa para os seus familiares vestirem, unicamente para despertar a fé dos senhores, para que os senhores não tenham uma fé engessada. É por isso que eu faço esse propósito. Na água, a oração de libertação, no azeite e assim por diante. Para que os senhores não tenham uma fé engessada. Os senhores devem usar a fé, a oração de libertação, a oração na água, ungir com azeite. Usem a fé. Se porventura não der certo, mas pelo menos os senhores tentaram. E aí está. Se nós usarmos a fé e não der certo, e não dá certo, pelo menos foi uma tentativa. Só sabemos se temos fé quando nós a usamos e ela funciona ou não. Então, a fé vem pelo ouvir o verdadeiro Evangelho, o Santo Evangelho, carregado com as boas ações, com as boas obras. O Evangelho que está sendo pregado não é o verdadeiro Evangelho, não tem boas ações, não tem boas obras, e este Evangelho está engessando, paralisando a fé daqueles que o escutam. E aí vem os senhores, as pessoas que estão na igreja ouvindo esse Evangelho, cada dia mais estão tendo a sua fé engessada. Porque falam nos ensinamentos de Cristo, falam nas obras de Cristo, mas não procura imitá-lo nas suas obras, nos seus feitos, nas suas ações. É como dizem, falar é fácil. A diferença está na prática.
Falar, todo mundo pode falar. Um sermão diante da igreja, todo mundo pode fazer. Qualquer um pode fazer. Agora, quero ver a prática, a obediência, as obras, as boas ações. Aí está a diferença. Então vejam, senhores, tenho feito de tudo nesse canal, meu melhor nesse canal, para despertar a fé dos senhores. Estas mensagens servirão de testemunho para a salvação de muitos e para a perdição, infelizmente, de muitos também. Porque muitos não vão poder dizer que não sabiam, que não foram avisados, porque estas mensagens estão sendo gravadas, editadas para o testemunho de muitos, para a salvação de muitos e para a perdição de muitos também. Então, a fé vem pelo ouvir, o verdadeiro evangelho carregado com as boas ações. Falar é fácil, a diferença está na prática, nas ações. É aí que nós fazemos a diferença. Pegue aí o seu copo com água, vamos renovar a nossa fé. Meu Pai, consagra esta água, quem dela beber receba bênçãos em abundância para a glória do seu nome e que possam ter a sua fé renovada para a santidade do Espírito. Vamos participar. Quando as más energias saem, a luz entra. Eis o porquê destas orações de libertação. Oração das portas abertas. Olhe aí nas suas mãos, meu Pai, consagra as mãos desse homem, desta mulher, desse irmão. Quando colocarem no alto da cabeça, todo mal será expulso para a glória do seu nome. Coloque as suas mãos no alto da cabeça. Feche os seus olhos e creia, meu Pai exaltado, seja a santidade da sua presença. Exaltado seja a glória do Cordeiro, na autoridade que pusestes em minha vida. Que o fogo do Espírito, fogo do Cordeiro, arranca, meu Pai, todo o mal e desperta a fé desse homem, desta mulher, para a glória da sua presença. Repita comigo: na glória do Cordeiro, na grandeza do Santo Espírito, na glória que há na santidade do Senhor, jogue as suas mãos para trás com fé. Diga: sai da minha vida, sai dos meus caminhos, sai do meu trabalho, sai para o abismo e não volte nunca mais. Receba a paz, a bênção, a libertação no seu viver diário, para a glória que há na santidade do Senhor. Agora vamos renovar a nossa aliança com o Senhor. Se os senhores querem, feche os olhos e coloque as mãos no seu coração. Meu Pai, abraça esse homem, esta mulher, este irmão, esta irmã, esta família, que eles possam terem a fé renovada no seu viver diário para a glória da sua santidade. Amém? Um grande abraço, até o nosso próximo encontro.